a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Sérgio Facnet Dória, o mestre Cafuné. Então é um dos ícones da capoeira regional, né? Depois, após a morte do mestre Bimba, ele deixou alguns discípulos, né? E um deles é o mestre Cafuné. E aí o mestre Bimba sempre falava, ele não joga capoeira, ele faz cafuné. Então por isso o nome Mestre Cafuné. Então seja bem-vindo, mestre Cafuné, Maceió. Beleza? O mestre Cafuné vai falar um pouco sobre o seu mestre, o mestre dele, certo. O mestre Bimba. Beleza. Uma boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês, né, por terem vindo participar. Agradeço a confiança do mestre em trazer a gente aqui e a participação de vocês, como eu já falei, é importante. Eu sou realmente discípulo do mestre Bimba. Esse título de mestre é um título que a comunidade da capoeira está dando não só a mim, mas como outros discípulos de mestre Bimba também. Um pela idade e outro por ter sido discípulo do mestre. O mestre Bimba nunca formou um professor, um contramestre ou mestre. Naquele tempo não existia essa carreira de capoeirista. O capoeirista, ele formava um capoeirista, né, quando ele achava que aquele já estava pronto. Mas no dia da formatura, todos que ele formou, ele botou a mão no ombro, olhou dentro do olho e dizia assim: meu filho, você agora está pronto para começar a aprender a capoeira. Daí, né, esse título de mestre que eu dou a vocês e agradeço essa consideração. Bom, eu sempre dou uma dinâmica, porque se a gente ficar aqui falando, daqui a pouco está todo mundo dormindo, né, e aí cansa todo mundo e não funciona bom. Eu prefiro abrir para perguntas. Já abri para perguntas. Aí já dá uma dinâmica, porque cada pergunta, cada resposta que vocês vão falar, eu vou ter que desenvolver, cada pergunta que vocês vão fazer, eu vou desenvolver a resposta já dentro do assunto da capoeira regional e a gente vai levando assim, certo? Eu sou Jeová, capoeirista me chama de Alaúia. Eu queria saber com o senhor, que viveu a maioria do seu tempo junto ao mestre Bimba, quantos toques de capoeira ele deixou na capoeira que ele inventou? Certo. Ele deixou um vinil gravado com os toques e depois de algum tempo houve uma espécie de pirata que copiou, mas ele não copiou do vinil, ele tinha acesso à gravadora, né? Ele copiou da gravadora, e a gravadora tinha feito muitas gravações de mestre Bimba, então ele pegou apenas os títulos e aí pegou aqueles títulos, pegou no arquivo lá e gravou um outro vinil. Então foi bom porque foi enriquecedor.
porque o mestre Bimba, além dos toques que eles tinham feito, tem mais uma banguela compassada, mais cadenciada, uma idalina também mais compassada, mais cadenciada, e uma Santa Maria também diferente, e alguns corridos e algumas quadras também diferentes do disco original. Então, o mestre Nenel, algum tempo atrás, pesquisando, né, procurando saber dos discípulos quem tinha vinil, quem não tinha, das pessoas que chegavam lá, ele encontrou esses 2 vinis, então ele juntou tudo num CD. Hoje, nesse CD tem gravados 10 toques, os 7 originais, mais essas diferenças da banguela, da idalina e da Santa Maria, e mais o hino, né? O mestre Bimba está no filme, ele dando depoimento dele, né? Isso aqui é o hino da capoeira regional, aí toca, então na verdade ficam 10 toques registrados aí, mas seriam aqueles 7 toques com mais essas variações. Agora tem que dizer o seguinte, nem todos os toques eram para a aula ou para as rodas. Para a aula e para as rodas ele usava, na aula era somente o toque, né? Não tinha cântico nem palmas, e era São Bento Grande. Nas formaturas, na cerimonial de formatura, aí tinha a banguela, porque eu estava formando, eu teria que fazer um jogo de floreio, um jogo bonito, não é salto. Floreio que a gente fala é um jogo bonito, cadenciado, você descer, fazer uma queda de rim, você fazer, né, alguns movimentos mais clássicos, a capoeira mais contida, mais bonita, né, os pés passando bonito, sem tocar, sem sujar a roupa, estava de branco. Então, nós chamamos isso de floreio, né? E o toque da Iuna, que é um toque para o jogo de formado. Que o aluno que ia se formar, ele só ia jogar na segunda-feira seguinte, depois de formado, que ele poderia fazer o jogo no toque da Iuna. Como era que funcionava o mecanismo para que o mestre pudesse, dentro da capoeiragem que já existia, a avaliação, ele poder estar criando esse método de ensino, que hoje as pessoas chamam de sequência? Como é que ele conseguia, primeira sequência, meia lua de frente, cocorinha, como é que ele ia fazendo isso para poder hoje estar tudo isso pronto já? Porque a gente sabe que não foi de dia para noite, lógico. Vai ter que retornar lá atrás. Isso é bom. Mestre Bimba, ele nasce em 1899 e talvez tem outra certidão, tem 2 certidões, uma de 1899 e outra de 1900. Mas a gente acredita que a mais antiga seja a primeira, lógico, né? Então ele nasce com 12 anos de idade, ele aprende capoeira com um africano chamado Bentinho. Com 18 anos ele já estava ensinando, certo? Ele já tinha uma turma de quase 30 pessoas que seguiam ele, né? E com 18 anos ele já estava ensinando. Então ele descobre nessa época que a capoeira que estava sendo praticada estava reduzida a 9 movimentos. Mestre Bimba era lutador, ele era guerreiro, ele gostava de uma luta realmente. Então ele vai pesquisar e busca na capoeira antiga os movimentos que haviam se perdido, certo? E torna a encaixar dentro da capoeira, o trabalho dele. Ele pega também movimentos do batuque, que era uma dança-luta que tinha também, era um samba, né? Espécie de um samba de roda, em que as 2 pessoas sambando tinham que derrubar a outra com as pernas, sem tocar as mãos, sem coisa ali. Então ele busca, e são os movimentos desequilibrantes que ele botou dentro da capoeira, né? As bandas, as bandas de costas, a banda lisa, enfim, todos os movimentos desequilibrantes que ele usa, né? Cruzilho que é de mão, né? Mas principalmente a vingativa e as bandas de perna, ele inclui isso. Dentinho e com mão, daí já é mais dos balões mesmo. Então isso já vai para
50 e poucos movimentos que ele recupera e coloca dentro da capoeira, né? E não tinha nenhum método de ensino. Havia uma roda de capoeira, estava uma roda ali, as pessoas participavam. Sempre tinha alguém curioso que gostava de ir, ficava tentando entrar na roda e tal. E as pessoas que estavam praticando ali, os capoeiristas que jogavam aquelas capoeiras naquelas regiões lá, na porta do botequim, no lugar mais escondido e tal, ele ficava olhando, via que aquele cara tinha interesse, ele chamava ele: meu filho, vem cá, eu vou ensinar você umas coisas. Aí ele levava lá para o fundo do quintal dele, passava o movimento, e o cara passava a entrar nas rodas. Então não tinha um sistema de ensino, né? O mestre Bimba cria um sistema de ensino. Ele foi um inovador da capoeira nesse sentido. Ele criou um método para ensinar. Aí a gente diz assim: bom, o método do mestre Bimba é um berimbau e 2 pandeiros e a sequência de ensino, a sequência básica de ensino. Mas não, é bem mais. Essa sequência básica de ensino que ele fez para aquelas pessoas que nunca jogaram capoeira aprender da maneira mais rápida. Até hoje não apareceu nenhum método que faça o que a sequência básica de ensino faz, porque são coordenações de jogos. Então ele começa com os movimentos mais simples. Ele conhecia a capoeira. E ele vai colocando depois os movimentos, vai complicando, até chegar no momento mais sofisticados. Então essa sequência básica de ensino, né, se baseia nisso, e são os movimentos de defesa também, que hoje você quase não vê nas aulas que tem por aí, porque a capoeira é uma arte instintiva de defesa, que é o primeiro instinto do ser humano e dos animais também, é a autopreservação, né? E a capoeira, ela começa com a autopreservação, começa com a necessidade de você não ser atingido, né? Não apanhar, não ser machucado. Então você tem que trabalhar as defesas. E o mestre Bimba sacava isso e ele botou isso na sequência. Então você vai ver as guardas baixas e as negativas, principalmente as negativas, que hoje até modificaram, botando outros tipos de negativa, que é interessante também, mas ele coloca isso. Então todos os movimentos da sequência, todos os movimentos, você termina com a defesa negativa, né? A gente vai ver isso na hora que a gente for trabalhar com a sequência. Então é por isso, ele tinha essa possibilidade, ele tinha conhecia, né, profundamente a capoeira, e ele desenvolve essa sequência básica de ensino em cima disso, dessa necessidade dele da aula. O senhor falou a questão do mestre Bimba ter iniciado com 12 anos, com 18 anos ele já dava aula. Como foi que pegou a questão do típico de mestre? Como que foi ele já era jovem, já era chamado de mestre? Com 18 anos ele já era reconhecido como mestre. E não só como mestre de capoeira, porque naquele tempo não existia esse título de você fazer um curso e chegar. Quem dizia que você era capoeira era a sua comunidade, né? Era o mestre pintor, era o mestre carpinteiro, era o mestre sapateiro, não é isso? Cada arte dessa que o cara dominava, e se esse cara tinha um comportamento dentro da comunidade, era um líder dessa comunidade, né, ele era chamado de mestre. E aí ele é chamado de mestre porque ele, além disso, dominava a arte e defendia a comunidade dele, protegia, participava da comunidade, fazia o trabalho social. Mestre de obra também. Dominava. Mestre, dentro dessa pergunta dele, hoje tem um grande equívoco dizer assim da questão da formatura de mestre Bimba. Quem participou da formatura de mestre Bimba? Onde as pessoas não entendem que a primeira formatura era aquele curso de 6 meses, né, que pegava o lenço azul, né? Então a formatura devido àquela... Eu queria que o senhor falasse assim sobre a questão da sistematização dos lenços, né? Para que a gente pudesse entender. A gente vai chegar nessa hora. Nós vamos passar ponto por ponto o método dele para que a gente possa entender todo o método de mestre Bimba e toda a metodologia que ele aplicou para esses métodos, né? Então ele começava com o exame de admissão. Quando a pessoa procurava ele na academia, ele procurava fazer um exame de admissão. Essa história começou quando, em 1932, quando José Cisnando, né, um
aluno universitário, primeiro aluno universitário branco, procura mestre Bimba para aprender capoeira. Mestre Bimba estava dentro de um buraco fazendo carvão, e Cisnando era lutador, gostava de outras lutas. Aí procurou o mestre para aprender capoeira. O mestre disse que o mestre olhou para ele assim: o que é que você quer? Ele disse: eu quero aprender capoeira. Ele disse: vai embora, você não serve. Você é branco, tem a pele fina. E para capoeira você não vai dar. Mas a Cisnando era lutadora. Aí Cisnando insistiu, então que ele pegou o Cisnando e disse: olha, eu vou fazer um teste. Se você passar, vou botar você aqui num colar de força, que é isso aqui. Se você aguentar aqui 3 minutos, você vai ser meu aluno. O mestre Bimba, o Cisnando aguentou 5 minutos. Aí foi aceito. Então ele instituiu, a partir daí ele instituiu o exame de admissão. Já na minha época, era dentro da academia, né, esse exame, e era fazer da seguinte forma. Vamos ver se eu consigo. Ele pegava o aluno, chega aqui na frente, e dizia assim: faça isso. Ele bate com a mão bem forte no chão para ver que a mão estava espalmada e totalmente no chão, para não fazer isso e quebrar o dedo. Então ele fazia: faça isso, né? Ó, você vai fazer isso. De um lado, do outro, aqui as pernas, no meio. Agora faça aí. Bate forte, Mas não bota a cabeça no chão. Nada agora. No meio. Esse não passava não. Passou não. Esse rolou se aprovado. E a ponte? Você mandava fazer a ponte. Faça a ponte aí. Você faz a ponte? Ele segurava aqui. Mandava. Põe a mão aí. Ih, pode sair. Pode sair. Esse aqui passava não, né, mestre? Esse aqui consegue pegar. Mestre, esse passava? Acho que não. Ó, o que acontece? O mestre Bimba nunca me disse, nem nunca ouvi ele falar com alguém. Mas a minha leitura disso, Itapuã também fala, inclusive no livro de Itapuã ele diz isso, né? Que nesse momento o mestre Bimba fazia um exame sobre aquele aluno. Se ele era uma pessoa destemida, se ele era medroso, né? Se ele tinha habilidade no corpo, ou se tinha algum impedimento que o impedisse de fazer capoeira. Né? Então ele sabia como ele iria tratar aquele aluno durante o tempo que ele permanecesse na academia. Que tipo de tratamento ele ia dar, que tipo de aula ele ia fazer para ele. Certo? Então aí é o exame de admissão. Depois que fazia o exame de admissão, ele chamava o aluno, aí não tem uma cadeira, né? Tem um baixinho aí? Tem, uma faísca. Vem aqui. Fica aqui na frente. Ele é alto. Você é faísca. Vai baixar mais um pouquinho. Baixa mais. Ele é uma cadeira. Ele pegava uma cadeira, botava aí, o aluno ia para trás dele, ele botava o aluno atrás dele, e já faça isso. Ó, baixa a cabeça. Baixa a cabeça, você não pode não. 2 vieram de frente. 1, 2, vem uma armada aqui de trás. Usei armada, certo? E dava o aluno pro lado de cá. Mandava o aluno fazer isso. Então, o primeiro movimento, nós chamamos do ritual da cadeira, que o mestre fazia com esse aluno. São os primeiros movimentos da sequência. Né? Dali, o aluno ia para casa, pegava uma cadeira e ficava treinando. Quando ele chegasse na próxima aula, ele já estava com esses movimentos práticos, né? Facilitava um pouco. Uma outra leitura também minha é que o aluno não ia para casa para chamar um colega da rua ou um parente dele, um irmão que seja, para ensinar a capoeira de graça. Né? Então, ele fazia essa coisa assim, ia para casa fazendo na cadeira. Também porque na cadeira o cara não vai ser atacado. Se eu chego pela primeira vez para fazer um movimento de capoeira com um outro prático na frente, eu vou ter medo, lógico, vou ter receio de levar uma pancada, não é isso? Na cadeira você não tem isso.
Então, esse ritual da cadeira facilita em muito o iniciante, certo? Depois que fazia aquele ritual ali da cadeira, o terceiro ponto, alegrar um pouco a aula, né? Era pegar na mão para gingar. Uma outra coisa que é importantíssimo para quem está ensinando capoeira, para quem vai aprender pela primeira vez, é conhecer o mestre e o mestre conhecer aquele aluno. Então, quando o mestre pegava na mão do aluno, ele passava toda a energia dele e ele olhava fixo no olho e dizia: faça o seguinte, isso. São os movimentos da ginga, que é a base de qualquer capoeira, você sabe disso. Nesse momento, o aluno tinha inteira confiança naquela pessoa, porque ele pegou ali, mostrou que ele é o mestre, que ele tem a força, tem a energia para fazer aquele trabalho. Quando era na outra aula, que o aluno chegava, ele chamava um aluno mais velho, de preferência um formado, aí dizia: passa a sequência para esse menino. Né? E aí ele ia começar a fazer a sequência. E essa sequência é dividida em parte, né? Começa com a melodia de frente, e nós vimos que aí não tem contra-ataque. Todos os 3 movimentos foram movimentos de ataque de quem estava fazendo, não teve nenhum movimento contra-ataque. O segundo movimento é a queixada, e aí você já sofre um contra-ataque. Você tem que fazer no movimento de queixada 1, né? Você faz 2, o que está do lado de cá, né? Baixe bem, viu? Minha perna está bem. Baixe bem. Baixe bem. Está baixando bem não, está baixando bem não. Ó, uma cabeça, né? 2. Agora você sobe só com a armada de primeiro. Cuidado com o mundo. Vai para aquele lado. Ó, descina a guarda baixa, vou na benção, ele vai na negativa. E eu vou dar uma outra na frente da cabeça dele agora. O primeiro foi o contrário. Agora é na frente da cabeça. Eu dou a rua e ele vem na cabeçada. Certo? Esse é o segundo movimento da sequência. O terceiro movimento é o martelo. Então daí para frente é isso, né? São 2 movimentos de ataque e um movimento de contra-ataque. E a defesa em negativa, sempre. Né? Na benção você tem que ir na negativa. Você vai na guarda baixa na primeira defesa, sobe novamente, ataca com a armada e depois desce para a negativa. As aulas de hoje que eu assisto, não tem aula de negativa. Quase ninguém faz uma negativa. Isso gera o quê? A pessoa aprende a descer. Aí toma uma rasteira, cai e vai brigar. 2, 3 semanas, o camarada já estava com a sequência decorada, o mestre perguntava para aquele que tinha ensinado a ele: ele já aprendeu a sequência, já decorou? Já, mestre, então amanhã você vai cair no aço. Ou seja, ia jogar pela primeira vez ao som do berimbau. Alguns alunos foram embora, ficavam com medo de que cair no aço ia levar pau. Alguém fez algum comentário, algum começo com o mestre: ô mestre, eu estou perdendo aluno. O aluno foi embora, ele não me interessava, ele é frouxo, não ficou porque tem medo, não quero aluno medroso aqui. Isso é uma leitura minha também dessa história, mas é bem possível que seja isso. Quando disseram que o senhor não voltava mais, e aí? Eu me separo. Que o quê? Que o senhor não voltava mais. O senhor preparou, aí disseram: esse não volta mais não. Vai chegar nessa parte lá. Não foi bem assim não, mas é mais ou menos isso. Então ele passava nessa fase. Tudo isso é o método de mestre Bimba e essa metodologia de aplicar esse método, certo? Quando o camarada já aprendia a sequência, já havia batizado, no próximo jogo ele ia jogar pela primeira vez, né, ao som do berimbau. Nesse momento ele estava batizado. Aí ele foi batizado. Depois de algum tempo, quando ele tinha uma quantidade de 5, 6, 8 ou 10 já batizados, ele fazia uma festa de batizado na academia de Amaralina, lá onde ele morava, para nessa festa, né, o camarada realmente jogar pela primeira vez numa roda, com palma, com cânticos, né, com a assistência. Toda a cerimônia. Uma cerimônia de batizado, né? E ia ganhar o apelido. Os colegas normalmente é que davam apelido, ou às vezes ele mesmo dava, como foi no meu caso. No meu caso, quando eu entrei para a academia, entrei por uma questão de um acidente de percurso. Eu era medroso,
tímido pra caramba, medroso, só andava olhando pro chão, não tinha coragem de encarar nada nem ninguém. Mas eu li uma entrevista do mestre no jornal, um certo dia, estava lendo a entrevista, e ele falava tão bonito do trabalho dele, dos meninos dele, do que acontecia, que me despertou vontade de ir lá na academia. E eu fui, subi lá a ladeira do Pelourinho já com medo, as orelhas já, né? A escadaria lá com as pernas tremendo, bati na porta apressado, aí um menino veio abrir, eu disse, eu posso falar com o mestre Bimba? Pode, meu filho. Ele me levou lá, o mestre estava sentado aqui, eu disse, mestre, eu posso assistir sua aula? Ele tinha 25 a 30 alunos ali, ele chamou o que me atendeu na porta, bote ele lá fora e fecha a porta. Primeiro, por que ele chamou mesmo? Porque o cara já devia ter alertado, né? O que é que você vai fazer e tal. Para o cara aprender que ele tinha que ficar ligado, né? E botou ele lá fora, eu fiquei lá fora com a cara de abestalhado, olhando, e eu vi uma placa que o meu medo não deixou ver, tinha na porta. Visita 2.000 cruzeiros daquela época, R$20 hoje, talvez, né? Mensalidade, 2.000 cruzeiros. Pô, se eu vou pagar para ficar um dia só para assistir uma aula, o mesmo eu vou pagar um mês. Ficar um mês, tá certo, mestre. Era um sistema de marketing dele, Incentivou, né? De marketing, dele, né, ganhar mais um aluno, né? E aí eu entrei nessa história e me matriculei e fiquei. Mas aí, como eu falei, eu era tão tímido, tão medroso, que na hora aprendi a sequência e tal, e na hora do jogo e tudo mais, eu não ficar me escondendo na hora do treino ali. E aí no dia que eu fui ganhar o apelido, né, que foi quando eu já estava jogando e tudo, fui ganhar o apelido, uma coisa, ele disse, esse já tem nome, quem vai dar sou eu. Aí quando eu fiz meu jogo, ele disse, ele não joga capoeira, ele faz cafuné, o nome dele é Cafuné. Eu não gostei da história, fui para casa chateado, sentei na beira da calçada, né, fiquei sentado lá e fiquei matutando isso, né. O mestre me sacaneou, tem onça, filhote de onça, canhão, quebra-ferro. Pera, eu botar onde Cafuné? Cafuné? Aí eu fiquei pensando, disse, peraí, eu fui lá para estar passando a mão na cabeça de homem, eu estou aprendendo uma luta. Ele me despertou com isso, ele não falou isso à toa não, ele me deu uma futucada, mexeu com meus brilhos, né? Cara, acorda que você está aqui, né? Deu uma futucada. E aí, né, eu, na segunda, ainda digo no filme, no depoimento eu digo isso, né? Na segunda-feira eu vou chegar lá retado, vou quebrar o pau com todo mundo. Mas é a viagem mais da cabeça da gente, né? Mas realmente pensei isso. Então ele me despertou. Aí eu cheguei lá e passei a jogar capoeira, como todo mundo, fui melhorando e tal, né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquela que eu entrei lá. Eu hoje já fiz palestra para doutores lá na universidade. Eu tenho feito palestra para 100, 200, 300 pessoas. Quando eu imaginei na vida fazer uma coisa dessa? Mas a capoeira fez isso, me levantou minha cabeça, me fez com que eu olhasse 360 graus, enxergasse todas as possibilidades em volta de mim e a mestre Bimba, né, as aulas dele. Então, o batizado, né, é outro momento do método do mestre Bimba. Quando a pessoa já estava com 6, 7, 8 meses, dependendo do desenvolvimento daquele aluno, ele num dia de domingo, num dia de aula como ele dizia, você, exame domingo. Ele escolhia aqueles para fazer exame para formar. Ele não dava satisfação porque ele escolheu aqueles, nem ninguém perguntava. Sabia que o mestre sabia o que estava fazendo, porque estava na hora ou os que não estavam na hora. De que me mantinha na Bahia. E aí a gente ia lá para Maralina, íamos aprender novos movimentos, o mestre pediu, faça isso, faça aquilo, a gente fazia, e ele ia nos passar outros movimentos e nos preparar para o ritual da formatura, para a cerimonial da formatura. Essa coisa desse exame para a formatura também é um ponto importante na metodologia do mestre Bimba, né? Porque quando você foi chamado ali, você percebe que você realmente estava no caminho, você já estava adiante, né? E aqueles que não foram chamados tinham, eu tenho que melhorar, tenho que me melhorar, porque eu não fui chamado. Dentro como abrange
tudo isso. A cabeça do mestre Bimba era fantástica. Ele tinha uma destacação nessas coisas, né? Então faz isso. Aí tinha o ritual da formatura todo, né? Você tinha que levar as madrinhas. Primeiro ponto, você tinha que ir para o jornal, a turma que ia se formar ia para o jornal para fazer publicar no jornal um convite para a sociedade. Ele fazia questão desse convite, duas razões. Uma, para que o aluno se habituasse a procurar aonde informar o que está fazendo, no caso da capoeira, né? E também que a parte social trazer visitas para dentro da academia. Não só os parentes, mas trazer também pessoas que tinham curiosidade de ir lá. Funcionava com isso, essa coisa do convite. Mestre Bimba... Oi? Já era. Já marqueteiro, já era, claro. Já era um marqueteiro, com certeza, né? Nós falamos do início, né? Quando o mestre Bimba, no início, ele era um líder da comunidade, né? E ele desenvolve isso durante toda a vida dele. Lá no Nordeste de Amaralina, desde que ele foi para o Nordeste de Amaralina, na década de 40, né? Ele trabalha com a comunidade. Ele abre as portas da academia dele. Toda a festa de batizado e toda a formatura era lá no Nordeste de Amaralina. Ele fazia questão de chamar a vizinhança dele. E os alunos tinham que levar as madrinhas e seus parentes lá para cima. Ele fazia questão que houvesse esses dois estratos sociais tivessem contato e se conhecessem. Inclusão social. Inclusão social. Ele fazia isso. Imagina que cabeça do cara. Ele abria a academia dele, ele era violeiro, tocava viola. De vez em quando ele fazia um samba de viola para a comunidade dele, sábado à noite. Chamava os alunos, chamava os parentes dos alunos, os antigos, para ir lá. Fazia para fazer essa inclusão social, para dar uma atividade bonita, gostosa para a comunidade dele, uma diversão, que era muito mais raro do que hoje em dia. Hoje tem um paredão aí que faz, os caras ficam dançando lá, mas naquele tempo não tinha. E ele fazia isso para esse pessoal. Ele abria a academia para campanha de vacinação, que naquela época não tinha um local, o governo não tinha. Ele, quando havia campanha, falavam com ele, ele abria a academia, se instalava lá dentro a campanha de vacinação para a comunidade dele. E várias outras. Quem fala muito bem disso é mestre Lucas de Sergipe, né? Naquele livro que ele tem de Carvoeiro, mestre Bimba de Carvoeiro doutor, o Centro de Cultura Física Regional, a Academia de Mestre Bimba, como palco das relações sociais. Mestre Lucas faz um trabalho lindíssimo sobre isso nesse livro, né? Muito bom. Então a gente está falando da formatura. Eu só dei esse parênteses para a gente ver a importância que Mestre Bimba dava às relações sociais. Por que ele era chamado mestre? O ritual da formatura consistia das madrinhas, tinha que estar com a roupa branca, né? Um sapato, naquele tempo era um sapato de jogar basquete, chamava Keds, que era preto. Mas a roupa era branca, porque era a tradição da capoeira antiga, o cara ia jogar capoeira e não sujar a roupa. Então ele tinha que ir para a formatura com a roupa branca e voltar com a roupa branca limpa também, né? Tinha o formato acadêmico nessa coisa, né? Tinha que ter o orador, o paraninfo, as madrinhas, né? Certo? Então ele chamava os formandos, sentavam de um lado os formandos e as madrinhas do outro, aqui assim nas cadeiras, né? Então ele chamava fulano, um daqueles alunos e mais um outro antigo, para fazer algumas coisas. Ele mandava fazer a cintura desprezada, a sequência básica de ensino, fazer um jogo de floreio, né, que é a banguela, e depois um jogo de São Bento Grande com um esquete. Um esquete é o quê? Era um treino que você fazia, uma coisa que você fazia com os balões, que ele já tinha ensinado os balões nessas fases já de aprendizado, e você tinha que fazer alguns balões desses, sendo que pelo menos um desses balões era da cintura desprezada. Eu pulei
a cintura desprezada. Nesse trajeto tem a cintura desprezada também. Quando você é chamado para fazer o exame lá domingo, você já passa a aprender os movimentos, os balões da cintura desprezada. O mestre Bimba conserva, né? Ele faz isso. E ele dizia para a gente que era para a gente aprender a cair macio, cair como algodão, né? Da maneira que ele falava, cair como algodão. Então, na Roça do Lobo, que era um terreiro de chão batido, de terra batida, né? Na casa que ele morou, no quintal, ele mandou botar uma camada de brita de construção, as pedrinhas de construção, que era para o cara, quando cair ali, né? Hoje eu fico assustado, né? Quando eu vejo meu irmão ali, você, não sei se vocês dão salto também, mas eu vejo as pessoas com esse porte, dá salto sem técnica. O que acontece? Quando você dá um salto e você cai aqui, você está estourando o seu joelho e sua coluna. Se você cair assim na brita, vai machucar seu pé. Então, o cara parece que procurava o quê? Cair na bola. Ó, esse aqui. Aí você amortece a queda, não se machuca. Saiu do golpe que o cara ele dá, do balão, você saiu do golpe, né? E cai na maciota e já vai para a briga com o cara novamente. Certo? Das questões da musicalidade. Vamos chegar. A gente está seguindo ponto por ponto a metodologia. Eu queria ver, em relação a isso, mestre, eu queria ver se o senhor tentava dar sequência com esse pensamento nos 4 lenços, né? O que é que tinha de acordo com o lenço? Vamos chegar lá. E aí... Mestre, o senhor falou aí sobre os exames. Sobre os exames. Aí, no caso, o exame era para cada lenço que ele ia fazer ou ele fazia um exame específico, como o exame de admissão? A gente vai chegar lá. Então, havia todo o processo, né, essa cerimonial, o camarada fazia isso, e aí ele ia receber o primeiro lenço azul. Então, a madrinha vinha, pegava na caixa que já tinha preparado os lenços, mais a medalha e o escudo da academia, e a madrinha tinha que entregar àquele aluno que estava sendo formado o seu lenço, né, que era o lenço azul, que era o lenço formatura. E havia uma brincadeira que também faz parte da metodologia. A madrinha era avisada antes, olha, não entregue a ele não bote o lenço você não, entregue a ele, para ele pegar. Porque se ele pegar, ele vai pagar multa, porque tem que botar a madrinha. Aí quando a madrinha vinha, chegava, não sou madrinha não. Aí pegava o lenço e entregava. Se o cara pegasse aí, sabe, ele ia pagar uma multa, tem que ficar ligado, esperto, não é? Então, a madrinha que vinha e colocava. Aí ele recebia o lenço azul. E assim era a formatura. Já na segunda-feira, quando ele chegasse na academia, ia participar do jogo da IUNA. Certo? Depois de algum tempo, o mestre tinha uma quantidade de alunos que já dava para isso, ele fazia assim, eu vou abrir um curso de especialização. Era um curso paralelo à capoeira, era um curso de defesa pessoal. Ele dizia, eu ensino defesa pessoal. Dentro desse curso você aprendeu movimentos de luta, de defesa para outras lutas, e também movimentos de capoeira, né, para você se especializar naquilo que você tinha aprendido, melhorar suas condições ali, certo? Então você fazia... Dentro desse contexto aí, qual era a política do mestre Bimba em relação ao uso dessas técnicas que ele ensinava aos alunos de combate, de confronto? Ele estimulava, como é que funcionava? O pessoal colocava pau mesmo, Olha, ele ensinava primeiro os movimentos dentro da academia para você fazer. Se você fosse agarrado num colar de força, se você fosse jogado num açoite de braço, se você fosse pegado de lado, né? Ele passava a lhe ensinar essas coisas assim, né? Então você aprendia isso no primeiro curso, né? E ele dizia, olha, é um curso paralelo, né? A capoeira é um curso de defesa pessoal, né? E esses movimentos que aprendi ali são proibidos, e até hoje estão proibidos você empregar na roda, porque tem movimentos fatais ali, mortais. Então você não pode botar numa roda que tem gente de fora, tem jovem que não tem cabeça ainda, criança até assistindo, vai pegar e fazer um movimento daquele, vai dar um problema grave.
para capoeira, para ele, para todo mundo. Então são movimentos que são proibidos de empregar na roda. Na primeira vez, pelo curso de especialização, você recebia o lenço azul. Normalmente começava uma turma de 40, 50, terminava com 12, 18, 15, 20, porque era um curso pesado, muita gente não aguentava, certo? Esse curso terminava com uma emboscada. No início, lá no início de tudo, essa emboscada era feita numa quitanda, num barzinho, num canto de rua, né? Que ele armava, botava lá 2 ou 3 ou 4, esperando, e mandava o cara lá. E ficava tomando conta para ver, né? Quando o cara chegava lá, tinha alguém emboscando ele ali, ele tinha que se virar para sair dali, de qualquer forma. Ou lutar, ou correr, o que ele pudesse fazer para não ser preso, não ser apanhado naquilo. Eram as emboscadas. Mais adiante, ela vai evoluindo até, lá no meu tempo, já era na chapada do Nordeste de Amaralina para o Rio Vermelho, né? No meio do mato, ele marcava um local, as pessoas passavam ali e ele armava. A primeira para agarramento, a segunda para fazia uns porretes de cabo de bananeira, tala de bananeira, aquela parte mais grossa, 3, 4 ali, amarrava, botava 2, 3 caras ali esperando, né? Quando você passava ali, os caras desciam o porrete nas suas costas. Não quebrava osso não, mas aquelas zorras arde como o diabo, né? Arde, dói para o mundo. Então, o segundo curso, já eles ganhavam o lenço azul. O segundo curso você fazia, esse que você fazia, ia ganhar o lenço vermelho, certo? O primeiro você foi na formatura, ganhou o lenço azul. O segundo o primeiro curso de especialização que você fazia, ganhava o lenço vermelho, né? E o terceiro curso era defesa de arma. Punhal, faca, navalha, porrete, escambau, qualquer arma. Você aprendia isso. E aí você ganhava o lenço amarelo. Ainda tinha um lenço branco, que depois de muito tempo, está gravado no filme, que o mestre diz, né? Era o lenço do mestre charangueiro. Para aquele aluno que já sabia tocar, já sabia cantar, já sabia conduzir uma roda. Só que o mestre Bimba, durante em vida, na Bahia, ele deu Edinho e mais algumas poucas pessoas, que eram pessoas que tinham acompanhado o mestre Bimba durante muitos anos e tinham ajudado ele de alguma certa maneira. Mas quando ele viaja, ele deixa com Decânio uma relação, se não me engano, de 10, eu não tenho na memória, né, lenços para entregar. E Decânio ficou 10 anos com isso na mão, só foi entregar 10 anos depois. E houve uma troca de alguns nomes ali, não sei porquê, ou se ele fez sem querer, né? Então eram desses lenços brancos. Quando o mestre saiu para Goiás, ele faz essa entrega, certo? Tudo isso é o método, né? E as metodologias de mestre Bimba. O mestre Bimba, a visão política dele era social. Como a gente vê, a toda a passagem da vida dele, ele trabalha no sentido de estar junto com a comunidade dele, né, procurando ajudar e tal. Ele não tinha uma preferência política partidária, nunca demonstrou. Jair Moura pertencia ao Partido Comunista, né, como eu também, e Jair Moura tinha muito acesso a ele, né, lá, e pediu realmente a sede para fazer montar um aparelho lá no Nordeste de Amaralina, do Partido Comunista. E ele cedeu, aluno dele, não viu nenhum impedimento disso. O Juraci Magalhães, né? Foi o Cisnando que levou Juraci Magalhães até mestre Bimba, ou mestre Bimba até Juraci Magalhães, que era o interventor na época, né? E foi quem apresentou, e Juraci Magalhães convidou o mestre Bimba para ir lá no palácio, fazer uma apresentação de capoeira e tudo mais, que até nesse dia que ele foi no palácio, ele avisou para os alunos dele: olha, se eu não voltar aqui, é porque eu estou preso. Então, essas coisas. Mas ele não tinha assim uma política partidária, não tinha nenhuma. A política dele realmente era social. As cores de preferência dele eram amarelo e preto, porque ele era ipiranguense. Igual o mestre Pastinha? Também. A maioria dos capoeiristas era um clube popular. Era um time popular. Era um time popular. Mestre, em relação às cores dos lenços, não era relacionado às cores dos orixás, não? Nada, não tem nada a ver. O que ele pertencia ou não? Tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Nunca, ele, pelo menos, ele nunca falou nada com isso com ninguém. Eu entrei para a Capoeira Mestre Bimba por uma armadilha que ele fez no jornal. Ele falava tão bonito que me despertou a vontade. Foi por isso que eu entrei lá. Você consegue reproduzir lá o que essa armadilha que ele dizia?
Ah, não. Tem, a jornal tá lá, não sei se é Tribuna, me parece. O que foi que ele escreveu? Ah, não, ele falava sobre os meninos dele, sobre o trabalho dele. Olha, Mestre Bimba, principalmente no ano de 1936, ele vai no jornal a cada passo que ele dá. Ele faz registrar, para que no futuro, hoje, a gente tivesse onde buscar o que ele fez. Que foi o ano mais profícuo da regional, foi em 1930, a década de 30. Que já estava com Decânio, já estava com Itapuã não, Decânio, Cisnando, Rui Gouveia e outros mais. Certo? Desde sua mirada, Mestre Bimba imaginou que ia provocar na capoeira no futuro, com a visita também de quando o presidente convidou a ele. Sim, ele dizia o seguinte: quando eu morrer, em cada esquina vai ter um mestre de capoeira. Não era uma crítica não, ele estava dizendo uma coisa que ele sabia que ia acontecer, né? Porque a capoeira era na mão dele e na mão de Pastinha. Quando eles faltassem, ia explodir. Normal isso, né? E ele dizia assim: eu não faço a capoeira para mim, eu faço a capoeira para o mundo. Vocês imaginem isso há 80 anos atrás, ele já estava sabendo que a expansão da capoeira ia para esse lado, né? Quando ele foi convidado pelo presidente para mostrar a capoeira, ele tomou como uma porta para abrir a capoeira na outra sociedade? Ele preparou para isso. Ele preparou os alunos para isso. A maioria dos alunos dele, 99,9%, não entendeu isso. Ele preparou os alunos para isso. Mesclado que com a parte política, né? Para ser socialmente, né, correto, né? Se você tem um grupo maior ainda, melhor ainda, né? Essa coisa é mais forte. Em relação à questão de tradição, em relação à capoeira regional e à capoeira Angola, vou citar um exemplo de qualquer outro esporte que nasceu e hoje tem a mesma cultura. Na opinião do senhor, a capoeira, quem não pratica ela sendo regional ou Angola, ele está praticando qual tipo de capoeira? Capoeira, você diz assim, eu faço capoeira regional, você tem que fazer toda essa metodologia, ter toda a filosofia, ter os princípios que o Mestre Bimba deixou, ter como ele chamava, os mandamentos, os conselhos, que tem um quadrinho lá, né? Não fume, não tome álcool, prejudica o metabolismo, né? Deixa eu ver se eu me lembro todos, assim, de cabeça. São 9 pontos que o mestre vai falando. Não converse na aula, porque você está pagando, ali você está perdendo tempo, quando você conversa está perdendo dinheiro, né? Respeite as guardas vencidas. Ou seja, você deu uma rasteira no camarada, ele caiu, para que você vai chutar a cara dele? A não ser que você está brigando na rua aí, não tem, né? Então respeite as guardas vencidas. Você venceu o cara, para que atacar mais ele? Deixa ele se recuperar para vir para o jogo. Você precisa dele para jogar, certo? Então, é essa coisa, não existe. Vai por a questão de gosto. Hoje em dia a gente está vendo, todo mundo sabe o que é Angola, sabe o que é regional, naquele era fechado. A capoeira Angola era mais aberta, que era a capoeira de rua, já se jogava na rua. Então muita gente ia e aprendia e preferia aquele caminho. A de Bimba, o pessoal já sabia que era luta também, então aqueles que eram mais aguerridos, que gostavam mais de brigar na rua, iam para lá. Não tinha assim uma... Hoje, a capoeira de hoje é o desenvolvimento das pessoas, da sociedade, né, que está aí. Naquele tempo você tinha uma aula com 25 pessoas, hoje você chega aí e faz um aulão que tem 300, 400, 500 pessoas. Você tem hoje mais de 6 milhões de praticantes, são 6 milhões de cabeças que estão aí dentro da capoeira, né? E a capoeira, eu considero a capoeira liberdade. Para mim ela me satisfaz por ser, no momento que eu estou ali jogando, eu estou completamente livre, eu perco até minha identidade. Agora mais não, que já estou velho. Mas quando vocês estão nos jogos novos que estão jogando, vocês sentem que é um momento que você não é nada, você é capoeira. É uma entidade que baixou ali em você. E você está jogando aquilo. O que é a capoeira, vamos dizer, contemporânea de hoje, porque a contemporânea de 30 anos passados era contemporânea de 30 anos passados. Você não veio no meu curso, né? Ele falou sobre isso, né? Então,
é natural que aconteçam essas coisas, essas modificações, é natural mesmo. A capoeira é um processo sociocultural. Não é uma coisa morta, isso aqui que você compra, se você não abrir, vai ficar lá o tempo todo. Mas não, a capoeira é viva. Na opinião do senhor, não que eu colocar o seu ponto da parede, mas só por curiosidade. Hoje em dia tem essa dominação de capoeira contemporânea. E como o senhor falou, que pode ser contemporânea de hoje, contemporânea de 30 anos atrás, como pode ser daqui a 50 anos. Na opinião do senhor, tem a capoeira Angola, tem a capoeira regional. E quem não pratica nenhuma dessas capoeiras, ele é apenas um capoeirista ou ele tem essa dominação de capoeira contemporânea, que não existe? Deixa eu te falar. Primeiro você esqueceu a capoeira de rua, que sempre existiu. E é uma capoeira livre. É uma capoeiragem livre, né? E eu acho que é muito importante a gente ter conhecimento disso, porque para a capoeira estar também aqui hoje, foi também muito importante ter essa capoeira de rua, né? Livre, né? Ela não tem regras, não tem princípios, não tem... o que acontece ali. Então vai lá quem tem negócio, né? Você sai daqui, pega um carro ou um ônibus, você vai para uma cidade, vai para um lugar, para um bairro, aí você vai ver uma roda de capoeira. Se você joga capoeira, ninguém resiste. O berimbau, o cara vai entrar lá, né? Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, tem muita capoeira, você vai jogar. Então você vai jogar com muito tipo de capoeira diferente, com maneira de jogar diferente, com filosofia diferente, né? Naquele tempo era fechado, a porta de Mestre Bimba era fechada, Pastinha não era tão fechado, mas também era lá em cima do sobrado, né? Capoeira dele lá. Como ele era muito respeitado também, só ia lá quem queria mesmo, quem gostava, não é? Ou então o turista comia também lá em Bimba. Hoje em dia não, meu velho, hoje em dia você tem capoeira em tudo quanto é lugar. Quem não quer pertencer nem uma camisa nem a outra, vai lá e joga a sua capoeira. Ninguém vai lhe impedir, não é? Não tem mistério nenhum. Obrigado. Bom, a gente vai partir agora para a parte de musicalidade, certo? Bom, vamos aqui agora a parte mais difícil.